Como é que você tá? Tudo beleza? Boas? Então tá bom. A pergunta que eu trago nesse vídeo, ela parece um tanto quanto óbvia no início, né? Hipoclorito dissolve polpa. Se você abrir qualquer livro de endodontia, vai estar lá escrito, dissolve, hipoclorito dissolve polpa. Essa pergunta é óbvia, ela é lógica, ela é fácil. Olha, você acha que essa pergunta é tão óbvia assim? Se essa pergunta fosse tão óbvia, tão fácil, eu não ia trazer ela para a gente discutir aqui, não. Para quê? Para a gente perder tempo? Ficar discutindo o óbvio, né? Então eu acho que cabem algumas coisas em relação a essa pergunta. Assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa que talvez você não saiba e vamos pensar melhor no papel real do hipoclorito na irrigação do sistema de canais. Eu sou o Alexandre e nós estamos no canal do canal. Se liga! Tá bom. Vamos lá conversar a respeito desse hipoclorito, como é que ele age, o que ele faz de verdade, o que ele não faz, o que a gente pensa que ele faz. Se você quiser, pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui aí na sua casa, que acho que você vai chegar mais ou menos no mesmo resultado. O que eu fiz? Você pega lá o PubMed, sabe o site do PubMed? Procura lá, PubMed, tá? E entra lá no PubMed com duas palavras, hipoclorito e dissolução, em inglês, tá? Vai dar hypochlorite dissolution. Entra com essas duas palavras lá e pum, dá um enter. Faz igual a mim, faz lá na sua casa pra você ver. Sabe o que vai acontecer? Vão aparecer 188 trabalhos sobre isso, avaliando a dissolução do hipoclorito, tá ok? Beleza. Você vai ter o trabalho de ler todos eles, ou pelo menos ler os resumos para poder descartar alguns, né? Foi o que eu fiz. E depois eu peguei os trabalhos que tinham a ver realmente com o tema, aí a gente deu uma lida mais apurada neles, para ver o que esse tipo de trabalho estava falando. Então, gente, olha, de início, olha o que eu encontrei aqui, tá? Dos 188 trabalhos, 25% aproximadamente, eu descartei, porque não tinha nada a ver com o tema. Eram trabalhos que falavam de hipoclorito, mas aplicado a outras coisas de química, ou seja, não tinha nada a ver com polpa, nada a ver com endodontia, tá? Aí sobraram os trabalhos que realmente têm a ver com o tema. Tem a ver com dissolução de polpa, tem a ver com endodontia, tá? E desses, eu vou voltar nesses números daqui a pouco, mas só para você ter uma ideia, tá? Os trabalhos que usaram trabalho in vitro. Sabe o que é trabalho in vitro, né? Trabalho laboratorial, fora da boca. In vitro. Que usaram tecido animal, quase 30%. Então, quase 30% dos trabalhos usaram polpa animal, tá? Eu falei quais trabalhos que eu descartei? 25% aproximadamente. 25% eu descartei. Tá, então eu tirei 25%. Trabalhos in vitro que utilizaram polpa ou tecido animal. Usa muito tecido conjuntivo de porco, bastante, tá? Quase 30%, tá? Trabalhos que usavam colágeno ou gelatina, trabalhos in vitro também, 2%, tá? Trabalhos que utilizaram polpa humana, não o dente, mas polpa humana pelo menos, 6%. E trabalho in vitro com dentes humanos, 3,33%. Além disso, trabalhos de revisão, 5,55%. Então, esses trabalhos todos que eu falei com vocês, a respeito de solução de tecido hipoclorito,
são trabalhos in vitro, tá? Não foram na boca, não foi com o paciente, não foi nada disso. E desses, a estúpida maioria trabalhou com tecido animal, nem polpa humana, tá? Muito bem. Desses trabalhos de ensaio clínico randomizado, ou seja, trabalhos de alta relevância científica, eu vou voltar nisso daqui a pouquinho, tá? Menos de 1%. Trabalhos que usaram revisões sistemáticas com meta-análise, que são trabalhos também de alta relevância, menos de 1%. Nossa, professor, não estou entendendo nada que você está falando, você vai de trabalhos. Eu vou voltar para você poder entender, calma. Você me conhece, a gente trabalha assim, devagarzinho, explicando tudo, não se preocupe com isso, tá? Eu estou só te mostrando o que eu fiz, para você entender por que eu estou falando o que eu estou falando, não tirei nada da minha cabeça, tá? Basicamente, o que a gente pode entender disso? Olha, para você conseguir entender o que significa esses percentuais desses trabalhos que eu peguei, a gente precisa de lembrar o que significa trabalhos com relevância científica. O que é isso? Existem tipos de trabalho que têm um resultado mais relevante. Em outras palavras, existem trabalhos científicos que a gente pode se aproximar mais da verdade do que outros, tá? Sabe quais são os trabalhos que a gente se aproxima mais da realidade, da pergunta que a gente está falando? Os ensaios clínicos randomizados, que são trabalhos feitos na boca, em humano, em situações clínicas reais, e os trabalhos de revisão sistemática com meta-análise, que são trabalhos que vão comparar milhares de trabalhos utilizando estatística. Então, esses dois tipos de trabalho são os trabalhos que trazem para nós respostas muito mais perto da realidade. Beleza? Tá. Os trabalhos in vitro, os trabalhos com animais, ou os trabalhos com tecidos humanos fora da boca, ou os trabalhos que utilizam substâncias feitas em laboratório, são trabalhos importantes, mas são num nível de relevância muito abaixo desses dois primeiros que eu falei, muito abaixo. A gente começa os estágios de trabalho científico primeiro falando dos trabalhos in vitro com animal, para depois chegar nos de mais alta relevância. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, trabalhos relevantes, importantes, perto da realidade, ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou meta-análise. Esses dois são os top. Os outros têm um nível muito menor, para a gente poder falar que aquilo é verdade, sabe? Tá. Então, vamos voltar naqueles números dos trabalhos que eu citei, para você entender onde é que eu quero chegar. Olha, 188 trabalhos, tá? Você pode fazer no PubMed aí na sua casa, tá? Que tratam de dissolução de hipoclorito. Vamos lá. 6.1, trabalho in vitro com polpa humana. 29,4%, trabalho in vitro com tecido conjuntivo animal, maioria porco. Trabalho in vitro com colágeno ou gelatina, 2%. Trabalho in vitro com dentes humanos, 3,33%. E trabalho de revisão, trabalho teórico de revisão, não é revisão sistemática não, revisão, 5%. Ou seja, a grande maioria dos trabalhos publicados que tratam de solução de hipoclorito são trabalhos in vitro. Aqueles trabalhos com altíssima relevância científica que eu falei para vocês, tá? Os ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas, menos de 1%. Ou seja, na verdade, a gente fala assim, nossa, mas tem um monte de trabalho mostrando que o hipoclorito dissolve polpa. Tem um monte, mais de 100, mas trabalhos in vitro, trabalhos com a relevância científica limitada.
tá? Então, gente, presta muita atenção no que eu vou falar e eu vou devagarzinho, vou explicando tudo, para o que eu falar aqui não virar um meme, eu falar, Alexandre tá falando que hipoclorito não salva pouco. Eu não estou falando isso, vamos com calma, tá? O que eu estou falando é o seguinte, baseado nos trabalhos que o PubMed traz, eu falei com 188, entra aí e vê se acha isso também, tá? A respeito de posso concluir que hipoclorito dissolve polpa? Nas condições em que os trabalhos foram apresentados? Posso. E que condições que os trabalhos foram apresentados, os trabalhos in vitro? Que ele dissolve polpa quando a polpa é mergulhada no hipoclorito. Imagina que eu tenho aqui um pote de hipoclorito. Aí eu pego aquela polpinha, aquela tripinha, pum, jogo aqui dentro. Dissolveu? Dissolveu. Então, nessas condições eu posso falar que hipoclorito dissolve polpa? Posso. Quando é tecido de animal também, suíno, né? Fazer uns trabalhos com tecido de suíno, que também muitos deles trabalham assim, mergulhando a polpa numa canecona de hipoclorito. Dissolve. De suíno, né? Eu não sei você, eu não atendo suíno não, mas, bom, isso é uma outra coisa. Eu posso falar que hipoclorito dissolve colágeno purificado? Posso. Tem um monte de trabalho mostrando que nessas condições aí, desses trabalhos in vitro, sim, hipoclorito dissolve polpa. Agora deixa eu fazer uma pergunta importante para você. Baseado no que a literatura traz, eu posso concluir que o hipoclorito dissolve polpa nas condições em que nós trabalhamos? Ou seja, dentro do canal, com o dente na boca do paciente, nas condições em que a gente trabalha, com o volume de hipoclorito que a gente usa dentro do dente real do paciente, real da boca dele. Eu posso concluir isso baseado nos trabalhos que o PubMed trouxe para mim? Trabalhos realizados nessas condições que eu falei, reais, na boca, os trabalhos não conseguem provar isso, sabia? Os pouquíssimos trabalhos randomizados feitos em boca, com dente, seres humanos, situação real, não conseguiram comprovar que o hipoclorito dissolve polpa. Sabia? E agora? A gente vai continuar falando que o hipoclorito dissolve polpa? Vai, porque é verdade. Só que tem que colocar uma vírgula e pensar assim. Quando eu estou fazendo endodontia, como é que eu trabalho? Eu tiro a polpa do paciente e jogo ela dentro do hipoclorito? É assim que eu trabalho? Não é assim que eu trabalho. Eu trabalho com polpa de animal, de suíno? Não. A gente trabalha com polpa de porco? Não. De cachorro? Não. Essas condições in vitro que eu falei para vocês, elas não representam a condição real que a gente trabalha. Como é que é a condição real que a gente trabalha com hipoclorito? A gente leva o hipoclorito num conduto finíssimo. Em algumas partes dele, perto do ápice da raiz, esse conduto tem menos de 0,15 milímetros de diâmetro. Ele é pequenininho, tá? Esse conduto é pequenininho na região de ápice. Deu para entender isso, gente? Ou seja, nas condições reais de trabalho, eu não consigo, através desses estudos in vitro, simular perfeitamente as condições que a gente enfrenta no dia a dia da endodontia. É diferente, entende? Lendo esses trabalhos, a conclusão que a gente conseguiu chegar interessante é a seguinte, olha. Primeira coisa. Para o hipoclorito dissolver, ele precisa de estar num volume bem maior do que o tecido que ele quer dissolver.
Então, para o hipoclorito dissolver polpa, por exemplo, a gente tem que ter um volume de hipoclorito bem maior do que o volume de polpa. Isso os trabalhos mostraram para a gente. As condições de dissolução são essas. Preciso de quê? Muito mais volume de hipoclorito do que de polpa. Eu consigo estabelecer esse enorme volume de polpa, de hipoclorito, em relação à polpa, no ápice do dente? Na metade da raiz do dente? Não consigo. Porque o espaço é pequeno. O hipoclorito que chega lá embaixo é pouco, porque não tem espaço. Então tem um pouquinho de hipoclorito, um pouquinho de polpa. O volume de hipoclorito em relação ao volume de polpa é quase igual, até menos, ou seja, nessas condições o hipoclorito não consegue dissolver. Quer ver uma outra que os trabalhos mostraram também? A capacidade de dissolução do hipoclorito reduz drasticamente na presença de dentina. Dentina. Aquele pozinho que vai soltando à medida que você vai instrumentando o canal. À medida que você instrumenta o canal, o que se deposita em cima daquela polpa é o que? Dentina. Tá? Vários trabalhos discutiram isso. Na presença de dentina, a capacidade de dissolução do hipoclorito cai drasticamente. Então olha bem, gente. Olha bem o que eu estou falando. Nas condições de trabalho da endodontia, ou seja, o volume de hipoclorito pequeno em relação ao volume de tecido pulpar que eu tenho, na região de ápice. Segundo, presença de dentina. Com essas duas condições extremamente adversas, o hipoclorito não consegue dissolver a polpa. E os trabalhos clínicos, randomizados, mostraram isso, tá? Uma coisa que as pessoas gostam muito de falar, né? E eu já vi mostrando vídeo bacana e tal, é aquela história de jogar o hipoclorito na câmara pulpar, né? Então a câmara pulpar, às vezes, aquele espaço amplo, aquela piscinona bacana, né? Aí joga o hipoclorito ali, o hipoclorito ocupa aquela piscina toda, e aí começa a sair até borbolhas, assim, um peixe lá dentro, e aquelas borbolhas, tem muita gente que adora aquelas borbolhas ali, acha que aquilo é uma maravilha, um espetáculo, né? O hipoclorito está dissolvendo a polpa ali, realmente tá. Porque ali eu tenho as duas condições que eu falei, eu tenho baixíssima quantidade de dentina, porque ali eu não estou instrumentando o canal ainda, eu acabei de fazer o acesso, então quase não tem dentina para atrapalhar, né? E eu tenho ali um volume de hipoclorito grande em relação ao volume de polpa. Então ali, na câmara, sim, o hipoclorito dissolve bacana, comprovando todas aquelas condições de trabalho in vitro que a gente viu lá. Agora, quando a coisa começa a passar da metade da raiz para baixo, aí a história muda. Aí o volume de hipoclorito diminui drasticamente. Aí é que parece a dentina, porque você está instrumentando o canal, pode dentina cair aí em cima. Ou seja, aí eu já não tenho as condições ideais do hipoclorito para dissolver. E aí ele tem dificuldade de dissolver, os trabalhos mostram isso. Deu para compreender o que eu estou falando? E eu gosto muito de explicar a minha forma de falar, explicando bem. Para quê? Para a gente não deturpar o que eu estou falando, né? Eu acho que você entendeu que lá no início do vídeo, a pergunta que a gente fez, hipoclorito dissolve polpa? Acabei de te dar um exemplo aqui, que sim e que não. Por exemplo, na câmara pulpar, sim, dissolve. E da metade da raiz para baixo? Não dissolve. Olha bem, eu estou falando para você parar de usar hipoclorito? Pelo amor de Deus, eu não falei isso hora nenhuma, falei? Eu não falei para você parar de usar hipoclorito.
Você gosta de hipoclorito, continua usando hipoclorito. Eu uso hipoclorito, eu gosto de hipoclorito em determinadas condições. Então eu não estou falando para você parar de usar. Eu estou falando que hipoclorito é ruim? Não, eu não estou falando que hipoclorito é ruim. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que hipoclorito não dissolve polpa. Sob certas condições, ele não dissolve. Sob certas condições, ele dissolve. Então, hipoclorito dissolve polpa? Nem sempre. Depende do volume de hipoclorito em relação ao volume de polpa e da presença de pó de dentina. Depende. Hipoclorito dissolve polpa? Depende das condições nas quais nós estamos trabalhando. Tá? Então não é para parar de usar. Você pode usar. Só que é muito importante nesse momento que a gente tenha critério, saber o seguinte, eu estou usando hipoclorito por quê? Eu gosto dele única e exclusivamente porque ele dissolve tecido. Opa, para. Você está acreditando numa coisa que o hipoclorito não faz. Ele não dissolve polpa na região apical, na região média do canal, nem nos istmos. Istmo, aquela região de ligação entre dois canais, acontece muito em segundo pré-superior. Ali também não consegue as condições ideais para dissolver. Tem trabalho mostrando isso, tem trabalho de histologia belíssimo mostrando isso. Tá? Então não é para parar de usar, mas usa o hipoclorito pelas condições bactericidas excepcionais que ele tem. Usa por causa disso. Usa porque ele é ótimo para desinfectar, porque ele lubrifica, porque ele desinfeta, porque a capacidade bactericida é espetacular, porque o custo é baixo. Usa por causa disso tudo. Mas não foca única e exclusivamente na capacidade de dissolução tecidual, não. Porque essa aí, ela não vale para todos os segmentos, para todos os locais do canal, gente. Não vale. Tá claro? Sem distorcer o que eu falei. Tá? Então, assim, não usa o hipoclorito acreditando que ele faz coisa que ele não faz. Sabe? Às vezes tem gente que usa hipoclorito achando que não, vou abrir um canal, eu vou jogar aquele produto mágico ali e ele vai descer dissolvendo tudo, acabando com tudo, limpando tudo, pela propriedade química dele. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele solta bolhas. Eu sei que ele solta bolhas. Você também gosta das bolhas? Eu nem ligo para essas bolhas. Tem gente que é louca essas bolhas. Não, a bolha? Não, tudo bem. Cada um gosta de uma coisa. Mas não acredita que ele vai sair pelo canal afora, dissolvendo tudo até lá embaixo, pela propriedade química dele. Porque ele não vai fazer isso, tá? Para se livrar daquela polpa apical, você vai precisar de outros recursos, companheiro. Você vai precisar de criar espaço e de agitar o irrigante. Para se livrar da polpa apical, tá? É muito melhor você contar, por exemplo, com o EasyClean do que com o hipoclorito. E vou falar uma outra coisa aqui para você. Na região apical do canal, usar o EasyClean com água ou com hipoclorito, dá no mesmo. Sério, professor? Sério. Porque o mais importante nessa região é a agitação. É tocar nas paredes do canal. Muito mais do que a capacidade química do irrigante. Tá? Então, vamos parar de acreditar exclusivamente na capacidade química e vamos acreditar mais no poder da agitação mecânica, que ela é muito mais efetiva para a limpeza do que a propriedade química do hipoclorito de dissolver tecido. Não é
mágica. Tá bom, gente? Tá, professor. Acho que deu para entender. Que bom. Eu quero continuar usando hipoclorito. Então continua, tá ótimo. Não estou falando que é ruim. Eu só estou falando que usa pelas propriedades que ele tem e não pela mágica que você acha que ele faz, porque ele não faz. Tá certo? Tem vantagem e desvantagem, como tudo. Tá? Porque aí tem gente que fala assim para mim, ó. Ah, professor, mas eu vou fazer o seguinte então. Ao invés de usar hipoclorito 2,5%, eu vou usar hipoclorito a 8%. Você acha que isso vai resolver? Tem alguns trabalhos importantes que mostram que o hipoclorito nessa concentração alta, tá? Ele pode interagir com o colágeno da dentina, principalmente se você usar depois do EDTA, e provocar sérias erosões dentinárias, comprometendo inclusive a resistência do dente. Sim, tem trabalhos mostrando isso. E essa conclusão, ela é plausível? Ela é plausível, sim. Quando você usa o EDTA retira a parte inorgânica da dentina, né? Retira o cálcio. As fibras colágenas ficam liberadas. Se você usa hipoclorito em grande concentração por um bom tempo em cima dessas fibras, você pode sim degradar completamente a estrutura da dentina. Pode. Então essas conclusões são plausíveis. O professor Rapassalo veio num Dental Canal, se eu não me engano, há 2 anos atrás e mostrou isso lá para nós. Então, assim, aumentar a concentração do hipoclorito querendo atingir isso, eu também não apostaria nessa ideia, eu não gosto dessa ideia, não. Fora quando você aumenta a concentração, aumenta também a toxicidade. No caso de um acidente, Deus me livre de hipoclorito quando ele extravasa. Quando ele extravasa e cai no ligamento periodontal, é um caos total. Hipoclorito é perigoso, gente. Pode usar? Pode, mas usa com cuidado. Sabe aquela história da bebida alcoólica? Aprecie com moderação? Pois é, hipoclorito aprecie com moderação. Quando eu estou usando hipoclorito aqui, eu não saio apertando com a seringa toda a força. Não, hipoclorito não pode ser usado assim não. Tá? Acidente com hipoclorito é sério. Qual que é a solução para a gente conseguir limpar e eliminar essa polpa apical danada numa região tão fininha do canal? Bom, obviamente que a gente vai instrumentar essa região. A gente vai ter que ampliar um pouquinho essa região do canal, né? Uma região do canal que às vezes tem o diâmetro de uma lima 10, de uma lima 15, de uma lima 20. A gente vai passar essa lima, essa região do canal. Quando eu chego lá com uma lima 25, taper 5, por exemplo, né? Eu passo essa região para um diâmetro maior, um diâmetro de taper 5. Aí eu consigo uma área maior para o irrigante chegar lá para limpar. Qual irrigante? Se você for agitar esse irrigante, qualquer um até água. Até água. Pode ser que você não acredite no que eu vou falar agora, tá? Mas já tem trabalho mostrando isso, eu posso mandar para você. Tem trabalho que mostra que nessas regiões apicais, água e hipoclorito tiveram o mesmo efeito. Por quê? Porque o que determinou não foi a ação química do hipoclorito, foi a agitação mecânica do líquido, qualquer ele que fosse. Estou falando de região apical. Tá certo? Então o que eu vou te propor? Pode usar hipoclorito? Pode, deve, não tem problema. Excelente. Capacidade bactericida? Excelente. Mas não faz mágica. Não é o efeito químico de dissolução de tecido que é mais importante para você. O efeito bactericida é mais importante. Tá certo? Aumentar a concentração, acho perigoso. Acho perigoso, desnecessário. Não gosto. Tá?
Respeito muito quem gosta, quem acredita nisso, mas eu não gosto. O que você precisa fazer? Acabou de instrumentar o canal? Você precisa de usar algum mecanismo de agitação mecânica do irrigante para limpar definitivamente. Você pode usar um Easy Clean, você pode usar um PUI, tem várias ferramentas de agitação aí. Várias, você pode procurar. Qualquer uma, tá? Os trabalhos mostram que a maioria delas trabalha muito bem, limpa muito bem e faz o que a gente precisa, ou seja, melhora a limpeza do sistema de canais. Deu para entender o que eu quis dizer quando eu fiz aquela pergunta lá no início? Hipoclorito dissolve polpa. É um pouquinho complicado a gente responder essa pergunta com sim ou não, porque tem muita coisa, né? Vai lá no PubMed, entra com as duas palavras que eu falei e vê lá os 188 trabalhos, faz uma análise desses trabalhos. Faz. E aí vê se a gente não chega mais ou menos às mesmas conclusões. Tudo bem? Era isso que eu queria conversar com você hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te aberto os olhos para algumas coisas, né? Tenha te feito trabalhar melhor e tomara que eu tenha conseguido te explicar da forma que eu queria te explicar, da forma que está na minha cabeça. Ok? Até o próximo vídeo do canal. Se você gostou, você pode dar o like, pode encaminhar para um colega e continua que nós estamos aí para os próximos vídeos e até!